Humanas que viajam e empreendem com cara de sono e voz de acordei. Mas dessa vez a minha convidada não tá do outro lado do mundo. Tá no melhor lugar do Brasil, tô brincando. Ai, gente, ó, é o seguinte. Nessa temporada a gente tá conversando com humanas, mulheres com as quais eu me conecto nessa jornada pelo mundo, né? Vivendo pelo mundo, vi e vendo todas nós nesse fluxo. E aqui a gente tem o objetivo, né, de trazer convidadas para inspirar outras mulheres. Humanas que Viajam é um podcast, mas também é uma rede de apoio a amantes de viagens, nômades, mochileiras, expatriadas, quem mora fora, quem está viajando pelo Brasil, quem trabalha remoto, quem não faz nada disso e quem é mulher, principalmente. A gente tem grupo lá no WhatsApp também, tem podcast no Spotify, no YouTube. A ideia é a gente inspirar segurança também para ocupar nossos lugares no mundo, trazer conteúdo e tudo isso que vocês já sabem mais um pouco. Então, boa viagem. Eu sou Nath Barbosa, tenho uma essência nômade, sou mentora de negócios, de profissionais autônomos com marketing digital, sócia de uma agência online de marketing e gestora de comunidades, porque além do Manas que Viajam, eu administro outros grupos também. Tem o Nômades e Afetos, que a gente fala de... Tô brincando. A gente fala de relacionamento na estrada. E tem o Lunáticas Orgasmeando, que é um projeto que eu comecei em 2024 com uma amiga do Peru. Muito massa também. Chega de blá blá blá. Só fazer minha autodescrição. Tô aqui num fundo de cortina branca, um cacto, uma roupa verde. Sou mulher. Tô com um microfone chiquérrimo, cabelo assim, que eu tô tentando entender o que vai acontecer com ele. Minha amiga maravilhosa tá num fundo de casinha, umas plantinhas, uns quadrinhos, cabelo curto, é mulher também, tá com colarzinho e uma regata. Bora! Mana, seja muito bem-vinda. Calça coloridérrima, porque ela é, assim, artista, entendeu? E, véi, fala de você, seja muito bem-vinda, tô muito feliz se você tá aqui. Uau, nossa, estou muito agradecida de estar aqui, gratidão por tudo, pelo espaço. Eu sou Luara, sou viajante, estou viajante aí no estilo mochileira há 2 anos. Tenho 29 anos, esse mês é o meu aniversário, né? Sou leonina, sou multiartista. Ah, Eba! Sou multiartista e aí construindo, né, essa multiplicidade sempre e também validando ela, né? Porque ser mulher e artista, ser artista por si só já é um desafio, né? Vou falar a nível de Brasil, porque é o nível que estou, o nível que tenho para falar. o melhor do mundo, inclusive. Eu Beijos. escolhi ainda não ter saído do Brasil, porque eu acho importante justamente construir essa identidade aqui no nosso território, né? Primeiro, para depois sair com ela mais bem estabelecida, um autoconhecimento, uma coisa assim mais trabalhada, sabe? Porque eu acredito sim que o mundo é a nossa casa e não tem limites e barreiras que podem nos segurar. A gente vai que vai. É importante também falar que eu sou descendente indígena, não tenho etnia reconhecida, nem vivências aldeadas. Nasci no território onde os indígenas já saíram de lá devido à Transamazônica, cortou bem no meio, devido a também uma questão de monopólios, né, dinheiros e interesses de outros. Então, esse é um assunto que eu falo muito na minha arte, que eu falo muito nas minhas vivências, nas minhas andanças, na mesa do bar, em todo lugar. Eu estou trazendo sempre essa pauta, assim. Acho que a gente está num momento mesmo de retomada dos nossos corpos, o nosso corpo território feminino. E é importante, assim, a gente trazer esses reflexos, trazer as nossas dores, né? Dores de pessoas que vivem em territórios em realidades de colonização, né? Apesar da vida ser linda e a gente procurar essa positividade, a gente traz, né, essa questão histórica, já posso falar, posso ir embora, que eu Rasga o verbo, abro a velho, boca muito e vai. importante. Amiga, tipo assim, a gente nasce
num contexto onde o nosso corpo não é nosso, né, para começar, porque o nosso corpo ele é o principal território que a gente ocupa em primeiro lugar, né? A gente nasce com esse corpo e aí, antes mesmo de nascer, tem um chá revelação que, tipo assim, é o hype do momento. A gente tá em 2024, a gente tem chá revelação para saber se vai ser menino ou menina. Ou Já começa menina. por aí, né? E aí, tendo determinado isso, se você vai ser um menino ou uma menina, tudo já vem uma caixinha pré-determinada de como que você tem que ser, como você tem que se relacionar, com quem. É tipo assim, nasce, cresce, reproduz e morre. Trabalha pra caralho, dá sua força de trabalho. Tipo, a gente dá no mínimo um terço da nossa vida para uma vida de você trabalhar e receber ali, pode ser uma CLT ou não, mas nós mulheres somos colocadas nesses lugares de trabalho doméstico, e mulheres racializadas, muito mais ainda, de trabalho doméstico, de exploração, de que a afetividade que a gente recebe é muito pouco ou quase nada. O que a gente recebe são, assim, obrigações. Por exemplo, o casamento, ele é uma obrigação que dentro dele tem várias obrigações, né? Tipo, para a mulher. A Nossa, mulher sim. casou, ela pode ou não pode mais fazer um monte de coisas. E depois que a outra obrigação da mulher que casou, ter filhos. Então, dentro dessa colocação também de mãe, a mulher tem um monte de obrigações que são só dela. Tipo, então ela é uma péssima mãe, uma péssima pessoa, horrível, sabe? E a gente pode observar também, em contrapartida, que as colocações masculinas nesses mesmos lugares são super de boas. Tipo, o que é ser um pai, né? E o que é ser uma mãe na sociedade, o que se espera dessas colocações. E o pior ainda é quando você não quer ser nada disso, que é o meu caso, assim, tipo, e agora eu tô chegando nos meus 30 anos e vem aquelas perguntas chatérrimas e que, mano, tipo, há um tempo atrás eu respondia suave, de boa. Agora eu não respondo mais, eu questiono. Eu tô assim Entendi. venenosa. Eu questiono, mas por quê? Uma Volta. vez me Volta falaram com que eu outra. tinha que ser mãe porque eu tenho útero. Falei, mano, eu não vou nem de conversar com uma pessoa que já parte desse princípio, assim, tipo, porque sem tempo, irmão. Antes eu ia explicar, falar e tudo. Agora eu tô Mas é a dor, realmente, né? realmente sem A tempo. dor que Eu tá já na saio logo. gente. Eu tenho muito o que fazer, amigo. Se vir que esse problema é seu, sabe? O meu corpo não tá aí pra atender às suas expectativas. E depois que eu tive esses entendimentos, assim, de quem sou eu realmente, desde pequena, então, desde pequena, eu sou uma pessoa que vai ali meio contra, sabe, esse movimento naturalizado, porque não é um movimento nada natural, né, ser mulher. Então, desde pequena, eu escolhia minhas roupas e eu sempre fui não binária, cara, em relação a muitas coisas. É tanto que, em relação à sexualidade, eu fui descobrir a minha sexualidade de fato já com quase 20 anos, com ali 18, 19, 20, sabe? E aí, tendo esse bloco de concreto, né, chamado sociedade, pré-estabelecido, eu não conseguia comunicar isso e viver isso, sabe? Eu tive que romper mesmo com muitas coisas. E aí eu sentia que a minha cidade não cabia essa minha existência, sabe? Dessa forma. Você conheceu a minha cidade, é muito massa, Carolina, Maranhão, é o extremo sul do Carolina, Maranhão, divisa Maranhão. com Tocantins. É linda, uma chapada, tem muitas nascentes de água e eu me sinto muito da água, assim, tipo, então a água ela vem para purificar, para renovar, para mexer com as estruturas mesmo, com essas folhas que estão no fundo dessa água, né? Então, quando a gente vem mexendo, incomoda, incomodou a minha família, incomodou a sociedade em si, tipo, tem lugares até hoje que eu não sou aceita. Se eu vou, eu recebo olhares tortos. Tipo, teve lugares que eu já tentei me encaixar para ser aceita, sabe? Porque a gente cansa também de receber só porrada o tempo todo. Então Total. já fui da igreja evangélica e eu era bem certinha, sabe? Vivi e eu deu para conhecer de dentro, assim,
sabe, mano, não é de verdade, sabe? As coisas não são de verdade. O que acontece lá não é de verdade. A pessoa que está dentro da igreja, o pastor que está em cima do púlpito, ele não é de verdade porque ele não se humaniza. E não se humanizando, ele não vai humanizar as outras pessoas, ele se endeusa de uma forma totalmente verticalizada. Ele se acha o Deus da igreja e se acha no direito de dizer para o seu rebanho o que fazer, como viver, sabe? O que consumir, como se vestir, como pensar. Isso é muito colonizador ainda. A colonização, ela veio muito através da igreja, né? Tipo, de silenciar os nossos cultos religiosos ou não religiosos, pagãos ou profanos, que envolvem corpo, que envolvem inúmeras coisas que são as nossas vivências. O ser humano é múltiplo, é infinito. Eu costumo dizer que nós somos infinitos. Então, como colocar dentro de uma caixinha, né? A gente vai adoecer. E é isso que acontece. A gente vê por aí pessoas que são até bem-sucedidas financeiramente e tal, mas que estão num buraco, mano, tomando antidepressivo e Sim. nessa realidade Mulher, dura, tá? eu tô aqui tentando concentrar para eu não deixar perder as coisas que vieram. Porque, assim, dentro do que você foi falando, eu fui pensando em várias conexões de assunto. Porque são muitas camadas, né, velho? Eu tava aqui na minha cabeça assim, gente, que doido, né? Que hora será que a gente vai parar de falar que isso é que é o não normal? Que isso é ir contra a corrente, né? Que doido. Eu lembro que quando eu pensei em chamar pra essa temporada, é uma temporada, fala, manas que viajam e empreendem. Mas é pra gente trazer contra-intuitivo também, é pra gente trazer a polêmica. Eu costumo falar que eu amo as minhas contradições. Então, assim, eu acho que é um lugar também da gente questionar essa vida que foi imposta de ser alguém, de fazer o quê, de seguir algum script. Então, eu sabia que você era a pessoa certa para eu chamar para falar do oposto, entendeu? E aí, Chega. uma última coisa, que na primeira temporada, eu fazia uma pergunta para as manas que era assim, o que você mais ouve viajando? Ah, Faço que convite aí, quem quiser maratonar a primeira temporada também, porque é muito interessante as reflexões que vieram sobre isso. Todas as vezes que as manas contavam alguma coisa que elas escutavam na estrada, e óbvio, né? Aí vai repetir várias paradas. Mas sem entrar nisso, eu queria, assim, que você continuasse contando um pouco dessa visão, assim. Eu amei a definição do multiartista. E nesse contexto de ocupar o seu lugar, assim, como que você escolheu viver, fazer o seu corre? Porque esses episódios também estão sendo sobre trazer referências e inspirações sobre corres diversos. Mana da música, mana da nutrição, manas do marketing igual eu, que é mais, né, do digital, manas do... Tem mana de contabilidade, tem mana de tudo aqui que vai ter nessa temporada, sacou? Então, Bom, eu vou começar pelo multiartista, né? Porque é uma coisa que eu tô assim tomando posse e me empoderando disso recentemente. Porque antes eu achava que eu era só perdida mesmo, sabe? Ah, não sei o que que eu quero, cada dia que quero uma louco, coisa. né? Porque é isso que é estabelecido também. A gente tem que escolher uma profissão, uma coisa, Sim. e ter muita certeza dela e seguir para o resto da vida, 40 anos E lá, o E não melhor. só seguir pro resto da vida, mas você ser o melhor, você ser a melhor pessoa, que na verdade é tipo, você dá seu sangue pra outras pessoas, né? Tipo assim, Para pessoas digamos. que você nem conhece hoje em dia dentro desse sistema tão assim, sabe? Tipo, ah, tem uma grande empresa e aí você vai trabalhar para essa grande empresa e parece a melhor coisa da sua vida. Mas aí dentro dessa grande empresa você tem que ser melhor e derrubar os seus colegas de trabalho, pisar em cima da cabeça deles para você chegar num lugar de destaque. E aí, quando eu percebi isso, eu decidi que eu ia viver mesmo, porque eu tava morrendo. Eu tava depressiva em cima de uma cama, que eu não conseguia fazer nada, assim, tipo, e eu desenvolvi um vício em chocolate, porque eu tinha que vir alguma alegria de algum lugar, né? Então, eu morava perto de uma loja Americanas, eu comprava
barras e barras de chocolate e eu ficava debaixo do meu cobertor comendo chocolate impulsivamente. E nisso foi no tempo que eu trabalhava num shopping em Brasília. Shopping é a pior energia que você pode colocar para dentro do seu corpo todos os dias. Porque é um não Nossa. lugar, né? E aí eu comecei a ler também, tipo, informar de coisas. Eu li o Bauman, no momento dessa leitura eu topei com o conceito dos não lugares. E aí lá tava Que que o foda. shopping também era um não lugar. E aí eu me sentia uma não pessoa mesmo, sabe? Eu tava lá para servir, para fazer dinheiro, a minha meta era altíssima e a gente fica feliz em bater uma meta altíssima que você ganha 1% dela em um bombom, sabe? Parabéns, toma um bombom, garoto. Você foi ótima, vendeu 30 mil reais, ganhe 1.000 reais em um bombom, garoto, sabe? E 14 pessoas dentro de uma loja se matando, cada um querendo vender mais do que o outro, não tinha nem ética que dirá calor humano, não tinha Se afeto, fosse nem existia essa colocar, palavra. se fosse colocar uma linha do tempo entre essa época e a época que você se descobriu multiartista, foi mais ou menos assim, quanto tempo que se passou? Nossa, amiga, foi o maior desafio da minha vida. Foi uma Tipo, jornada, né? foi uma jornada mesmo, foi uma jornada de iluminar. Sabe a carta do eremita que vem com a luz assim, dentro de uma escuridão Aham. medonha? Foi essa. Porque também eu saí de lugares muito assim, sem perspectiva, cara. Sabe, assim, e até hoje, ainda bem que eu saí, porque eu decidi viver, porque eu vi que eu estava morrendo, meu corpo estava me comunicando que eu estava morrendo, sabe? Olhar para trás nessa linha do tempo e ver que ainda tem pessoas que ainda estão lá, por exemplo, a minha mãe está muito inserida, né, nessas vivências assim de servir, achando que está ganhando, mas está perdendo vida, qualidade de vida. E tem pessoas que estão assim, realmente não querem sair daquele lugar, sabe? É Porque polêmico, é estar em um outro polêmico. lugar, se reconhecer como artista, decidir vou viver da minha arte, é loucura para muita gente. É meter o louco. E por muito tempo eu quis também ser normal, sabe? Essa normose, existe uma imposição, existe uma pressão para você ser normal. Só que o normal não é normal. Ser normal é ser livre. Ser Uhum. normal é querer andar pelo mato, querer mergulhar num rio, querer ver um pôr do sol, querer se alimentar bem, sabe? Querer ter afeto, querer receber carinho. Isso é normal, mas a gente foi engessado, a gente, Sentir. sabe, a gente vive em engarrafamento. A gente mora em apartamentos que são construções de concreto, é um grande quadradão de concreto com pequenos quadradinhos dentro, e aí a gente quer colocar na cabeça que isso é bom e normal, sabe? Mas não é, é adoecedor também. É, Então, todo um contexto que é criado para manter a gente dentro de caixinhas, a gente mora dentro de caixinhas na cidade grande, que são os apartamentos, a gente pensa dentro de caixinhas. E aí, quando a gente começa a sair das caixinhas, a gente começa a perder espaço dentro dessa sociedade normativa, porque começam a chamar a gente de doido. Então, como sobreviver a isso, né? Agora você não cabe como mais na foi que você sociedade fez o. normativa, também não É, existe outro lugar que você possa se colocar. E aí é se aldear, né? Procurar loucos igual você, para você se sentir normal. E aí existe essa construção desse caminho. Eu tô nela há 2 anos, que é quando eu tô viajando. mas Que aí eu você já encontro se pessoas identificou parecidas com alguma comigo. galera ou você saiu em busca de, velho, quero ver outras realidades, quero estar em contato com pessoas que vivem de outro jeito e descobrir o que que é, como é que eu vou me identificar? Como que foi? Primeiro eu me senti deslocada, né? Na minha cidade, deslocada, deslocadíssima, assim, um ET. Falei, pronto, vou ter que ir embora daqui porque não me cabe mais, não cabe os meus pensamentos aqui. E eu também não tinha força para, sabe, foda-se, vou viver mesmo aqui, fazer o que eu quero aqui mesmo. Não, eu sentia que eu tinha que conhecer fora para conhecer dentro, sabe? Sair da ilha para ver a ilha, Sim, para ver sim. o que que eu podia fora dali, assim, tipo, porque eu tava mesmo sufocada, era essa a palavra. E aí fui, assim, mas fui ainda muito dentro, fui.
morar em Brasília, procurar emprego. Primeiro, antes disso, eu saí de formas inconscientes. Aconteceram coisas que me colocaram, me expulsaram, assim, da cidade. E aí, até é bom eu vou falar, assim, o que foi, assim, eu fui violentada sexualmente, fui abusada Ai, mano. sexualmente, eu tinha de 11 para 12 anos, e aí, quando veio à tona isso, tipo, ao invés de eu, enquanto uma menina, mulher, né, ser protegida, eu fui, assim, escondida e foi como assim, pronto, temos um grande problema e agora como vamos resolvê-lo? Vamos negar Nossa. ele e mandar essa criança embora dessa cidade. Então, fui colocada num contexto de que eu fui para uma casa cuidar de duas crianças e da casa, e a dona da casa, a pessoa, minha patroa no caso, tinha toque, então eu tinha que limpar a casa, lavar de bucha todo dia, Mulher sabe? de Colocada num Deus. lugar com 11 anos de idade. Daí já passava por muitas coisas. Eu sou filha de uma mãe solteira que também me coloca em lugar da sociedade, sabe? Eu vivi Sim, muito total. esses condicionamentos sociais e doía muito, mas eu não entendia de forma racional o que era aquilo, sabe? Então, o que que aconteceu? Eu fui anestesiando as minhas emoções para meio que esquecer que aquilo tudo péssimo aconteceu, sabe? Para sobreviver mesmo, Sim. me blindar. Então, me fechei muito e tentava ser normal, acho que para me encaixar, para receber tudo isso que eu precisava receber, sabe? Cuidado, carinho, afeto. E aí, por muito tempo, assim, por uns 10 anos, amiga, eu fiquei condicionadíssima mesmo, Nossa, mana. pensando Que isso. forte. E aí, depois, eu passei, assim, por um despertar, podemos chamar assim. E aí, também, um despertar em vários lugares, assim. Eu consagrei medicinas, né? Consagrei ayahuasca, medicinas da floresta, e me conectei com forças que eu conhecia mais de ouvir falar, que eu já vinha pesquisando há um tempo, mas forças que me libertaram até para entender a grandiosidade do que é ser uma artista, de como usar essa minha voz, né? A minha arte fala muito assim. E agora eu tô no outro momento de entender que eu preciso valorizar ela é, para o mundo. Eu tava, sabe, Uau. assimilando para mim até agora esse período, mas agora eu já entendi que é a minha voz, sabe? E aí é como se fosse um coro. Tem várias vozes. Às vezes tá para tocar um pandeirinho, cantar um coco, às vezes tá para uma colagem que eu gosto muito, às vezes tá para, sabe, falar de medicina natural, comunicar também não só as coisas boas, né? Porque quando se fala em despertar também, a gente pensa, nossa, gratiluz, Hare Krishna, meditação, Ho'oponopono, yoga, iluminou-se, acabou todos os problemas. Não é assim. Não é Jovens assim. místicos. Jovens místicos, né? Iluminar é justamente olhar a bagunça, olhar de onde a gente saiu com coragem, né? Abraçar essa dor, porque eu passei por muita dor, por muito abandono. A ferida da minha criança interior é o abandono e não é assim, curou, tá curado, é um cuidado que você se dá para não se colocar naquele lugar de novo, porque agora você já conhece, agora você raciocinou e viu de fato de onde você saiu. Tipo, eu saí da escassez, mano, da escuridão total. E agora é que eu tô assim, compreendendo o meu tamanho, a minha voz, que eu tenho muito a comunicar e que o que eu tô comunicando não é loucura nem besteira, é o que eu vim para fazer. E me entendendo muito mais como eu, como um corpo livre, como um corpo que pode ir e vir, como um corpo que tem suas vulnerabilidades, mas que não é só vulnerabilidade também, sabe? Aqui tem muita força também. E pode ser uma Não força chega, fofa, arrepia, tá? poética, uma força que fala baixinho, mas é uma força que ruge também aqui dentro, sabe? E que não vai mais aceitar ser colocada nesses lugares. Outro dia eu tava no meio de galeras hippies, jovens místicos iluminados, e aí
quando você age fora do que essas pessoas querem, elas também te gongam, te excluem e te criticam, e sabe, a partir do ponto de vista muito delas. E eram homens do rolê, sabe? Tipo, maluco de BR, mas super Uhum. machista, super, sabe, condicionados nessas coisas. E aí eu acho que Sim. pra mim sair do sistema é sair mesmo, tipo, meter o louco de uma forma que você é um homem e questiona o machismo, apesar dele te trazer benefícios, é ser capaz de questionar o que também te traz benefício. É, você é uma Uhum. pessoa não racializada, mas que tá ali bem colocado, que se preocupa em buscar informações e que a decolonização dos corpos, ela não é um trabalho apenas de quem foi colonizado ou de quem nasceu nesse contexto de perdas mesmo. Coloco assim, eu nasci num contexto em que as perdas falaram mais alto em determinado momento, mas que agora a gente abraçou e a gente falou, sim, perdemos bastante, tiraram muito de nós, não é que perdemos, nós fomos roubados, saqueados e assassinados. Mas nós estamos vivos ainda, nós somos corpos manifestantes dos nossos antepassados. Nós somos a cura dos nossos antepassados. E se tiver que vir alguém mais para frente, que venham em contextos diferentes, né? Se eu um Uhum. dia for uma pessoa, que se eu for mãe ou se eu tiver alguém, uma vida sob os meus cuidados, com certeza, assim, eu vou ter feito uma curva que vai me permitir acompanhar o crescimento e realmente permitir que essa outra pessoa cresça, né? Não encapsular ela em condicionamentos que foram impostos a mim, sabe? É Uhum. muito isso, assim, é desafiador e é gostoso também, porque quando você sai desse lugar e você tem a lucidez, hoje em dia eu tenho a lucidez de não romantizar a minha história, né? Passei sim por coisas Uhum. dolorosas, horríveis, mas também de não ficar lá, porque quando a gente não tem consciência, a gente fica, permanece nesse mesmo lugar, sabe? Como se fosse uma areia movediça, você não consegue Boto sair fé. de lá. Mas olhar de longe e ver assim, pô, eu saí de um lugar barra pesada, assim, Uhum. existencialmente falando, e agora eu tô num lugar onde eu sou adulto que pode acolher aquela criança, que pode o tempo todo estar conversando com ela e falar que, olha, minha criança linda, eu te protejo, porque hoje eu posso, não vai mais acontecer nada daquilo e hoje a gente pode ser feliz, a gente pode brincar, criar, a gente pode pintar, cantar, correr, a gente pode ter essa vida mais leve, porque a gente escolheu isso Uhum. racionalmente, né? Então, acho que isso é sair um pouco do sistema, é você fazer as coisas não só em busca do dinheiro, mas de satisfação pessoal, de, sabe, confiar no mistério de que se você se entrega, a contrapartida vem, o universo não vai ficar te devendo nada. Nossa, sim. Essa coisa de pensar como a gente faz, como a gente ganha a vida, digamos, né? Pensar no trabalho, no empreender, sem associar só ao ganho do dinheiro, ou de um status, ou de uma carreira, é tão louco, né? É difícil demais. Eu fiquei É pensando difícil. também, te ouvindo, sobre esse movimento, assim, rapidão, desse seu descobrir. E eu fiquei pensando, será que teve algum momento, assim, na estrada, nesses 2 anos, que você viveu. Eu não sei se eu posso chamar de uma confirmação, porque a validação é foda, né? A gente esperar muito a validação do outro. Isso é um saco. Mas assim, Uhum. que você percebeu que, tipo assim, velho, dá pra fazer isso e, tipo assim, que massa. Sabe aquele momento de satisfação? Que nem quando eu também nasci nesse contexto muito de script e tal. Véi, quando eu consegui me perceber, tipo assim, véi, não, calma, meu tempo de vida, e eu consegui pelo menos dar uma equilibrada nas coisas, ainda tô buscando esse caminho do que eu realmente quero, mas assim, sabe quando a gente sente um negócio tão gostoso? Você tem Uhum. alguma história com isso? Imagino que na estrada, não sei. Sempre tem, né? Aí eu tô trabalhando também com medicina natural, óleo de copaíba, andiroba e tal. Outro dia eu tava dando um ataque de pelanca no Instagram porque eu comprei um creme para clarear minha pele.
de farmácia, né? Olha lá ela. A gente se pega, tipo, nas nossas próprias. Essa questão de ser contraditório para se Aham. movimentar é importantíssimo. A gente não aceita ser contraditório, né? Porque É, caixinha de concreto, a gente quer ser sempre uma coisa ali. uma coisa Mas, só. enfim, eu sempre. Minha mãe é muito das medicinas naturais também. Aprendi isso com ela. E aí sempre tenho isso na minha vida, vários banhos, óleos e tudo, chazinho. Beleza, estava com a minha pele toda ferrada. Comprei um creme, passei o creme um dia ou dois. Menina, deu uma reação tão horrível. E minha adolescente voltou com tudo, falou assim: ai meu Não. Deus, tô péssima. E aí eu falei: calma, agora eu sou adulta. Lembra? Eu sou adulta que pode, né, receber essa adolescente e falar: tá péssimo, mas tá tudo bem, vamos cuidar, vamos resolver, não é o Vai fim do passar. mundo, vai passar. E é isso, aceitação do momento. Fui comprei uma andiroba, uma copaíba, azeite de buriti, azeite de mamona. Minha pele está bem melhor, né? Dentro da Uau. realidade dela, Cura. está maravilhosa. Aí comprei uma quantidade já, porque eu tenho um pequeno entendimento sobre, e aí falei, nossa, socializando com as pessoas naturalmente aparece quem queira. Então, beleza. Aí ontem tava na parada para ir na rodoviária marcar coisa de passagem, coisa super chata. Aí falei, ai, não quero fazer isso agora. Um maior solzão, falei que nada, eu vou é pra praia. Sabe, a todo Uhum. momento a gente pode decidir para onde que o nosso caminho vai. Uhum. Sabe, é Aham. muito isso, se permitir isso. Aí, As beleza, contradições do fui. movimento que você falou, né? As contradições do movimento. Fala, por que que eu tô fazendo uma coisa que eu nem quero fazer? Eu, hein? Te orienta, eu, vamos fazer o que queremos. Então, fui à Uhum. praia, cheguei lá e eu tava com as medicinas, né? Fui com o pandeiro também, né? O pandeiro é quase uma extensão de mim, assim, desde que, ó, são os Nossa, olhinhos maravilhoso. aqui. Copaíba, andiroba, buriti e tem de mamona também. Aí fui com o pandeiro e uma pequena bolsinha cheia desses olhinhos. Cheguei lá, eu vou olhando assim, eu não gosto de abordar todo mundo, eu sou seletiva. Cheguei lá, olho, aí uma familhona na mesa. Falei, pronto, vou-me lá. Já chego tocando pandeiro, tipo assim, a gente tem que chegar quebrando aquilo ali, aquela coisa. Porque se Aquele você não primeiro chegar chegando, impacto de julgamento, né? se você chegar meio assim, aí eu já chego logo com pandeiro. E aí, meu povo, quem tá triste, bora, bora, negócio de tristeza, bora resolver isso. E aí, falando bobagem, assim, sabe? É, aí você arranca um sorriso aqui, arranca um sorriso ali, canta uma música que fala uma besteira, sabe? Coisinhas leves e coloridas. E quando você vê, já criou uma atmosfera ali, legal. E aí eu me apresento, falo. Eu sempre falo disso, assim, eu falo, gente, eu trabalho com 94 coisas. Hoje eu tô com isso e isso, mas eu sou isso, aquilo. Aí as pessoas já começam a rir. Eu falo, mas se juntar tudo não dá metade. Sabe? Se reconhecer, se humanizar mesmo, sabe? A gente é falho, a gente tá aprendendo, a gente tá se iluminando, se construindo. A gente nunca vai ser O caminho é perfeito. esse, né? O caminho é É, a esse. gente Isso é nunca vai viver, ser né? perfeito. Aí eu falo, olha, já que eu não faço nada bem feito, então eu tive que ter 10 profissões para conseguir. Menina do céu, é difícil ser eu, não dá trabalho, eu dou Maravilhosa. trabalho. Aí ontem eu cheguei assim numa mesa e fui, aí eu tava cantando na mesa ao lado e eu vendo o povo assim, ansioso da outra mesa, olhando e ansioso pra eu chegar lá. Aí eu, beleza, terminei numa mesa, vendi óleo, ganhei colaborações pelo pandeiro, foi lindo. Cheguei na outra mesa, eu falei, olha, eu cheguei, calma a ansiedade, viu? Pare de ansiedade que eu cheguei. E aí o povo já tava naquela atmosfera e foi muito massa. Eu fiz vendas muito interessantes, recebi contribuições e a maior contribuição que eu recebi foi quando eu fui sair. Olha, primeiro que eles pediram para tirar foto, filmaram, gravaram eu falando tudo. E Véi. quando eu fui sair,
Uma moça olhou para mim assim e falou: "Cara, você salvou o nosso almoço, o nosso dia, assim, a nossa tarde". E é porque estavam Arrepiada na de novo. praia. E é porque estavam na praia, num dia lindo, em família, comida boa na mesa, sabe? E aí você ouvir que você, com toda a sua simplicidade, com sua medicina natural, com seu pandeirinho, acrescentou alguma coisa ali. É isso, mano. Tipo, eu sou multiartista, cara. Total, mana! Nossa, velho, Então a gente que mete a lindo. cara e vai. Não é fácil. Não é fácil. E não tem isso de primeiras vezes. As primeiras vezes são mais difíceis, mas tem dia que você não tá bem, tem dia que você sai de casa borocochô e você não tem dinheiro e você precisa. Mas acontecem coisas incríveis também. Apesar de tudo, ser essa pessoa que você é, tipo, não deixar os condicionamentos externos mudarem o seu humor. É isso, isso eu tenho esse exercício todo dia, de não Hum, deixar o externo ou a minha própria mente que é, controlar o meu assim, humor, ou se eu vou viver determinada coisa ou não. Porque eu já deixei de sair de casa porque eu tava com uma espinha no rosto, sabe? Em nossa, outros momentos. E olha isso, olha o poder que eu tô dando para uma coisa que talvez está só na minha cabeça. O que é um condicionamento estético, social. Eu já me senti péssima porque eu sou uma pessoa alta, porque eu tenho, sei lá, 1,80 de altura, sabe? Coisas que várias não fazem muito coisas. sentido. Ana que estiver escutando a gente aí, se você tiver alguma história de vozes na sua cabeça, julgamentos externos, interferências malditas, comenta aí, vamos trocar uma ideia. Aleatoriamente, eu senti muito essa coisa desse tema dessa temporada, né? Manas que viajam e eu, pá, coloquei ali o adendo, e empreendem. Mas o que é esse empreender, né, velho? Eu tenho discutido isso nos episódios, porque você pode empreender dentro do sistema, você pode empreender fora do sistema. O viajar pode ser um empreender, o maternar projetos pode ser um empreender, o criar pode ser empreender, pode ser tantas coisas. Mas você, como multiartista que é, dona de muitos talentos, se considera uma pessoa empreendedora? Sim, pra caramba. Eu não sirvo pra rotina, sabe? Bater cartão. Nesse tempo do shopping que eu quase morri de depressão, eu vi isso, falei, tudo bem, não sirvo. Então vou Boa. trabalhar pra mim, vou empreender, né? Aí fui empreender numa coisa que era uma coisa que já estava de família. Minha mãe foi dona de bar, a gente tinha barraca de festejo desde quando eu era pequena. Não, eu era nômade desde pequena, só não sabia. Porque minha mãe botava uma barraca em cada festejo. Era mais ou menos uns 12 festejos, a gente morava cada mês num lugar. Aí quando terminava o festejo, desmontava a barraca todinha de palha, botava tudo em cima de um caminhão. Ladeira, fogão, cama de menino, brinquedo, palha, madeira, fio, cachaça, freezer, Nossa, grade de cerveja, sinuca, tudo. Menino joga em cima, cachorro, papagaio, periquito, joga tudo, vamos se mudar. Chega lá, constrói tudo de novo. Minha vida até os 15 anos, mais ou menos, foi assim. Depois eu fui abrir um bar. Olha que péssima ideia. Aí meu pai também era dono de bar a vida inteira. Aí eu falei, nossa, isso aqui é o que eu já entendo, né, menina? De ser, vamos beber uma cerveja, administra a galera, entrou bom, saiu bêbado, chama, vai, manda deixar em casa. Então, assim, vai, eu pegava minha moto, saía do meu bar e ia deixar o meu cliente bêbado em casa, na segurança da casa dele, se eu soubesse. gente, Aí completo o começou a serviço. ficar demais. Começou a ficar muito, assim, sem rotina, comecei a beber bastante, porque meus clientes chegavam, sou muito legal, eles falaram, cara, eu só vou beber se tu beber comigo. De modo que eu estava bebendo todos os dias. E já era um Nossa, reflexo da minha insatisfação também com essa vida. Então eu falei, chegou um momento que eu parei e pensei, nossa, então só empreender não tá me dando o resultado que eu quero, que eu preciso, que é ser feliz. Preciso ser feliz, cara. Falei, nossa, tô adoecendo. Vou morrer? Não vou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, hein? Falei, vou fechar essa porra. Acabei com tudo. Fechei, vendi moto, vendi tudo. Comprei uma bicicleta, fui morar lá no último bairro da cidade. Aí eu ia abrir um hortifruti. Aconteceu situações, meu pai adoeceu, eu tive que cuidar dele. Outros contextos de história. Meu pai não foi um pai presente, nunca.
E aí adoeceu, olhei para um lado para o outro, falei, pronto, não tem ninguém para cuidar desse senhor, Sou eu. vai ter que ser eu, esse jovem senhor. E aí meu pai tinha sofrido um AVC, fui eu cuidar dele, fraldas, Nossa. banhos, escovar os dentes, cortar cabelos, deixar ele bonito, olhinhos no corpo, bem tratado, tudo Mulher. mais, com todo amor. Cuidei dele por 14 dias e foi o tempo que a gente teve para viver assim uma vida inteira. E aí que eu entendi que o meu pai nunca me deu afeto e presença e tudo mais, porque ele não tinha mesmo. Ele não tinha para dar. E aí ali eu tive uma oportunidade de dar cuidado para ele. Não romantizar aquela nossa relação que não existiu, mas dar o que eu tinha e o que era o que ele precisava, né? Aí voltei com outra visão. Assim, eu dei um passo quântico, eu tenho certeza disso. Falei, cara, eu não posso empreender para ganhar dinheiro só, sabe? Então eu fui descobrindo que o meu empreendimento sou eu mesma. Assim, tipo, eu tenho que investir em mim, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bonita, me Chique. achar bonita, eu tenho que andar, conversar com pessoas, porque Nossa, eu acho que isso também é um potente grande dom, a demais isso que comunicação. você falou. Só pausa para esse pequeno comentário. Potente. Você ouviu isso, pessoa que está escutando a gente agora? Que o meu empreendimento sou eu mesmo? É isso mesmo que você falou, né? Foi. Continua, segue. Tive que destacar, tá? É, Presta atenção. de que eu tenho que estar bem, sabe? Se eu estiver bem, tudo vai dar certo. Se eu estiver bem, eu vou me comunicar bem. Se eu estiver bem, eu vou produzir legal. Porque como eu vejo o mercado assim, cara, o mercado não quer saber se você tá bem de verdade, sim. O mercado ele não quer Sim. saber se você tá bem, ele quer saber se você vai produzir. O É. mercado quer arrancar o seu último suor, assim, sabe? Você tá morrendo, mas você tem que produzir. Você tem que trabalhar enquanto eles dormem, estudar enquanto eles estão na praia jogando frescobol, tem beach tênis, sabe? Sim. É muito cruel isso. E aí, não achando esse bem-querer fora, eu fui procurar dentro. Aí eu falei, pronto, vou empreender em mim, vou estar bem, vou andar, conhecer os lugares que eu quero, me relacionar com as pessoas que eu quero, do jeito que eu acredito. Não monogamia na veia, porque, né, eu não quero mais nada Ninguém pequeno e merece. pouco. Eu não mereço isso, esse condicionamento, sabe? Pouco. Ai, Luara, você mostra o peito. Menina, por não é que eu tenho peito? Outro dia eu fui repreendida. Apareceu um peito meu no story do Instagram. Falei, mulher, tu acredita? Eu tenho peito. E não é só um, não, é dois. Babado. Véi, eu acabei de olhar aqui a hora e eu tomei um susto, porque tá muito bom o papo e eu não vi que passou. Amiga, é babado. Amiga, a gente vai precisar concluir de alguma forma. Tô emocionada. Meu olho está lacrimejando. Ai, mulher, que lindo te ouvir suas histórias. Eu queria ouvir mais, mas assim, como é que a gente faz? Vamos tentar deixar uma mensagem Eu final para essas quero manas que estão ouvindo a recitar uma gente? poesia. Melhor ideia. Amei. É isso. Eu vou recitar uma poesia e depois eu tocar um pandeirinho rapidinho. Nos fragmentos de nós mesmos que nem sabemos quem somos, somas infindas de sonhos onde tudo é passageiro. Olhares em movimento, mudando a perspectiva, caleidoscópica vida que muda o tempo inteiro, calando a boca do medo do que vier pela frente. Abraço a mudança iminente, nela vejo poemagia. Imagina que tédio enorme, gigante a monotonia. Tudo igual, do mesmo jeito e repetindo todo dia. Triste seria, mas sorria. Não venho falar em tristeza. Hoje eu falo da beleza, da simetria reflexiva que colore a vida, ilumina o dia e faz até sorrir quem já não sorria. Gira, mexe e vira, e se transforma, metamorfa. Borboleta mística, colorida, no casulo artístico, um ser mutante. A luz entrou e fez outro universo brilhante. Efêmero, instante, caleidoscópica vida. Essa é uma poesia que eu fiz lá em Alter do Chão. E eu estava produzindo caleidoscópios Maravilhosa. nesse período. Então,
E foi um período de introspecção, de autoconhecimento, para depois poder florir, voar como uma borboletona que nós somos. Nossa, Nós chique somos demais. borboletas mesmo, só que algumas pessoas estão na fase do casulo e outras já estão voando, mas todos nós somos borboletas coloridérrimas, lindas, maravilhosas. Musiquinha, que Vem, é do grupo Bongá, de um grupo de coco, que se chama Acorda Maria. Vamos despertar, galera. vamos despertar. O pé de fulô lá no alto da serra, o orvalho beija ela e o vento acaricia. Não montando. Com sorriso azul, o dia se anuncia e o vento canta alegria. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o coco que já no dia. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o coco que já no dia. Gente, é isso. Vamos Bom acordar o demais. nosso amor por nós, o nosso autocuidado, as nossas escolhas. Nós podemos tudo. Tudo mesmo. Tudo, 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 tudo e mais um pouco. Véi, fechou do melhor jeito. Obrigada demais. Estou muito feliz com o nosso episódio. Assim, muito agradecida pela sua presença também, pelo seu compartilhar, pela sua vida. Honro sua vida, sua jornada e o que mais vier. Espero te encontrar aí pela estrada de novo. E, mana, se você quiser também agora só finalizar deixando algum Instagram, alguma coisa, Ah, alguma coisa do, do então seu, do seu movimento. vou deixar o meu Instagram, que aí estou me comunicando cada vez mais por lá. Antes eu não gravava nada, não fazia nada, mas agora eu tô colocando conteúdos e Boa. tal, Dando né? Bota essa voz no Então, mundo, mulher. bota essa voz no mundo, né? Vamos parar de desacreditar e botar, porque nós somos muito potentes, né? Às vezes a Sim. gente se sabota, mas é isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Meu Instagram é Luarando, só que tem o underline, é Lu, underline, ar, underline, ando. Boa. É isso. Arrasou. E estou muito feliz de ter participado. Que honra, que maravilha te ver aí também pelo mundo, crescendo e dando voz para grandes pessoas. Coisa mais Maravilhosa. linda, Nath. Muito bom, obrigada, mana. Muito amor, muito sucesso, muita felicidade, muito tudo. E assim a gente encerra mais um episódio da terceira temporada. Eba! Vai fazer Beijo, alguma deusa. coisa legal hoje, você que está assistindo esse episódio. Vai fazer uma coisa legal que você se Uma sente coisa que viva. você quer. Isso. Que quer, você quer. Exato. Beijo, amiga.